Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula passada, na aula 5, nós falamos sobre a transferência de membros da CIPA. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre o exemplo de mapa de risco e também a garantia de emprego dos membros da CIPA. Então, aí na apostila de vocês, eu coloquei um mapa de risco, conforme a NR5. Esse mapa de risco nada mais é uma planta baixa do estabelecimento, né, da empresa, e ali é verificado em grupos quais são os graus de riscos em grupos. No mapa de vocês, vocês estarão vendo uns círculos coloridos, azul, amarelo, marrom, verde, vermelho, e também o tamanho desse círculo. Então esse mapa, conforme a NR5, ele é dividido em dois grupos. Ele é dividido em grupos de risco, em 5 grupos de riscos e pelas classificação. O grupo de risco em amarelo, quando o círculo ele é colorido em amarelo, quer dizer que é risco ergonômico. Em azul é risco de acidente. Marrom, risco biológico. Vermelho, risco químico. E verde, risco físico. Quanto à classificação, que é o tamanho do círculo, quando é um círculo pequeno, então quer dizer o quê? O grau de risco ele é pequeno. Quando o círculo ele é médio, quer informar que ele é um grau de risco médio. E quando a circunferência, o círculo ele é grande, o grau de risco é grande. Então tem que tomar muito atenção, né? O colaborador, quando está trabalhando nessa seção, ele tem que tomar um maior cuidado, porque o grau de risco de acidente ele é muito grande. Então esse é um exemplinho que eu quis passar para vocês, referente a mapa de risco. Esses grupos de risco, ele é padrão, conforme a NR5, e a classificação também. Quem vai determinar o grau de risco na área de serviço do colaborador dentro da empresa? Isso aí vai ser o técnico de segurança. Então, quem faz esse estudo é o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho. Não são os membros da CIPA, tá ok? Então, vamos lá. Qual que é a garantia de emprego dos membros da CIPA? Os representantes dos empregados na CIPA têm garantia de emprego com o início a partir do registro da candidatura e o término 1 ano após o final do mandato. Então, o mandato dos colaboradores da CIPA, ele é válido por 1 ano. Todo ano tem uma nova eleições para os novos membros da CIPA. A garantia de emprego, também conhecida como estabilidade provisória, segundo Maurício Godino, delegado, é uma vantagem jurídica de caráter transitório, deferida ao empregado em virtude de uma circunstâncias contratual ou pessoal de caráter especial, de modo a assegurar manutenção do vínculo emregativo por um lapso temporal definido, independentemente da vontade do empregador. A garantia de emprego alcança apenas os membros eleitos, representantes dos empregados, não abrangendo aqueles indicados pelo empregador com seus representantes na comissão. E tem como objetivo principal assegurar ao seu destinatário a autonomia necessária para cumprimento de suas atribuições, uma vez que, em alguns casos, tal cumprimento poderá colocá-lo em confronto com as determinações do empregador. Então, pessoal, é o seguinte, isso aí é conforme a CLT no artigo 165. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderá sofrer despedida
arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivos disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Conforme o parágrafo único, ocorrendo a despedida, caberá ao pregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer um dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Porém, pessoal, é o seguinte, nada que justifica o empregador pode mandar um membro da CIPA embora da empresa. Ele pode sim, porém, ele paga uma multa para o funcionário. Essa multa ela está de acordo com a NR5 e também na lei trabalhista, conforme os sindicatos também. Essa multa ele equivale a 2 anos de salário para o funcionário. Então, se a empresa mandar um funcionário, um membro da CIPA embora, sendo que ele ainda está na ativa, então ele tem a estabilidade, né? Mas mesmo assim, ele não infringiu nenhuma das regras para ser mandado embora por justa causa. A empresa, quando mandar embora esse empregado, ele tem 2 anos de salários. Então, vamos supor, se ele recebia um salário de R$2.000 por mês dentro dessa empresa, ele tem 2 anos recebendo esse salário, mesmo que ele não trabalhe em outro lugar. Ele vai ficar em casa recebendo esse salário pela empresa. Isso está conforme na CLT e nas leis trabalhistas e no Sindicato dos Trabalhadores. Mas também a redação do item 5.8, ele fala o seguinte: é vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após a final do seu mandato. Então, quer dizer o seguinte: o funcionário, assim que ele é eleito, né, ele é eleito para ser membro da CIPA, participar da CIPA, ele tem estabilidade de 2 anos. 1 ano no período que ele faz parte da CIPA, mais 1 ano após o término da eleição. Então, ele tem 2 anos de estabilidade dentro da empresa. Certo, pessoal? Contratantes e contratadas. Na NR5 trata também da integração, a participação dos trabalhadores de empresa contratantes e contratadas que exercem atividades em um mesmo estabelecimento, no que se refere às decisões da CIPA ou designados. Como fala no item 5.47. Então, conforme a norma NR5, lá no item 5.47 fala o seguinte: sempre que 2 ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as contratadas, definir mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existentes no estabelecimento. Observem, essa integração se refere aos trabalhadores que exercem atividades no mesmo estabelecimento. Então, conforme a NR5 fala no artigo 5.47, isso só valerá se o funcionário exerça atividades do mesmo estabelecimento. Quais são as responsabilidades do contratante? Informar as empresas contratadas, a sua CIPA, aos designados e aos demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento, os riscos presentes nos ambientes de trabalho e medidas de proteção adequadas. Acompanhar o cumprimento pelas empresas tratadas que atuam no seu estabelecimento das medidas de segurança e saúde no trabalho.
Pessoal, logo abaixo tem um quadro, eu queria que vocês dêem uma analisada nesse quadro. É um quadro comparativo referente a SESMT versus a CIPA. Então, depois vocês dão uma olhada, pessoal, nesse quadro comparativo referente a SESMET versus a CIPA. Tá ok, pessoal? Nosso conteúdo da NR5 está quase acabando. Acredito que mais 2 aulas nós encerraremos o componente NR5. Estarei passando logo em seguida uns exercícios para vocês estar resolvendo e tirando as dúvidas de vocês. Tá ok? Então todos tenham uma boa aula e lembrando que na sexta-feira não haverá aula, somente na segunda. Nosso curso é de segunda a quinta. E qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp ou no fórum.